Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje nós vamos trabalhar sobre um conceito bem bacana, tá? Não é nada de outro mundo, é quase como uma consolidação dos materiais que nós já estudamos nas aulas anteriores, né? Nós trabalhamos o conceito do átomo, falamos um pouco do que é o elemento químico, falamos também sobre as substâncias e as reações químicas. Até o momento a gente aprendeu diversos conteúdos novos e hoje nós vamos pegar e falar um pouco da linguagem da química, né? Que nós chamamos de notações químicas. O que são, para que serve, como que surgiu e quais as informações que estão contidas dentro dos símbolos, das fórmulas e daquelas equações que nós trabalharemos aí no primeiro, segundo e também no nosso terceiro ano. Então vamos lá para a gente conhecer todos os conteúdos que serão abordados nessa aula sobre notações químicas. Vamos lá no slide. Como eu falei, a gente vai estar falando aí sobre os símbolos dos elementos, como que se deu e por que alguns elementos têm aquele determinado símbolo para representá-los. Vamos falar também das fórmulas, sempre diferenciando. Quando eu falo em símbolos, o símbolo sempre está referindo-se aos elementos químicos. Quando nós estamos falando de fórmulas, as fórmulas vão estar representando as substâncias. E as equações químicas, elas vão estar representando as reações químicas que ocorrem entre as substâncias. Então vamos lá. O que é essa notação química? Nada mais é, galerinha, do que as representações simbólicas que nós usamos para identificar os elementos, os átomos, os íons, as moléculas e as reações químicas. Um exemplo a gente tem aqui, ó, quando a gente abre lá a tabela periódica, a gente já sabe qual é o elemento que a gente vai procurar, porque ele tem um símbolo e logo abaixo do seu símbolo ele tem um nome. Então, o símbolo é um tipo de notação química que representa o elemento químico. Ou ainda, quando a gente trabalha lá, nós vamos ver sobre isóbaros, isótonos, quando a gente pega um elemento químico, como por exemplo o hidrogênio, e coloca lá o número atômico dele. Isso aqui é uma simbologia que está representando o hidrogênio e a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo. Então, tudo isso são notações que são utilizadas pela ciência para comunicar. Elas funcionam como uma linguagem da química, permitindo comunicar ideias complexas de forma rápida, padronizada e universal. Quando a gente fala universal, isso porque o símbolo de qualquer elemento químico, ele vai ser o mesmo em qualquer país do nosso planeta. Então, o símbolo do elemento zinco vai ser ZN no Brasil, no Japão, na China, em qualquer outro local, porque essa linguagem é universal. E já que nós estamos falando de símbolos, vocês já tiveram a curiosidade de observar uma tabela periódica? Lá nós temos diversas informações, só que as informações mais visuais, aquela que você abre e vê primeiro, normalmente são os símbolos dos elementos químicos. A simbologia, ela é prática porque ela faz com que a gente comunique muito com pouco espaço. Imagine produzir uma tabela periódica colocando nome por nome dos elementos, né, em diversas línguas. Como é que nós iríamos tratar sobre ciência em línguas diferentes se a gente não tivesse a simbologia internacional? Então, o que acontece aqui? Os símbolos dos elementos, eles vão sempre ser dados, né,
quando nós temos ali a primeira letra maiúscula e a segunda e terceira, se houver, elas sempre serão minúscula. O que isso comunica, professora? Por que a necessidade de colocar a primeira maiúscula e a segunda minúscula, se houver? Porque eu vou estar identificando o elemento. Por exemplo, se eu coloco NO na representação de elemento químico, eu, como tenho duas letras maiúsculas aqui, eu sei que são dois elementos diferentes. Diferente do sódio, que como eu tenho uma maiúscula e uma minúscula e estão aqui juntas, representa um único elemento químico. Então, essa é a importância de conhecer os símbolos e como eles são organizados. E um detalhe importante. Não vem escrever sódio assim não, viu? Na assim desse jeito não, viu, galerinha? É esse N aqui que a gente fala que é de forma, né? É esse N aqui que a gente usa para representar um elemento químico. Esse daqui, ó, está errado, não pode ser utilizado. Então, sempre que você tiver em uma equação química a representação de qualquer elemento com uma maiúscula seguida de minúscula, é um elemento químico só. Mas se você tiver a representação de uma substância onde todas as letras são maiúsculas, cada uma delas está representando um elemento químico. Nesse caso aqui, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Então, professora, a senhora está dizendo que eu sou obrigado a decorar a tabela periódica? Não, em absoluto. A tabela periódica ela não foi feita para ser decorada. Ela foi organizada para você aprender a manuseá-la. E você sabendo manusear uma tabela, você não precisa decorar, porque você vai localizar o seu elemento químico sem dificuldades. Tanto que nós vamos ter uma aula sobre tabela periódica no futuro, e aí vocês vão entender como que funciona aquela organização. Então você não é obrigado, em hipótese alguma, a decorar a tabela nenhuma. Mas é importante você saber que a representação dos símbolos dos elementos traz muitas informações para a gente. E o principal ponto é você conseguir distinguir um elemento do outro. E essa forma da gente identificar com letra maiúscula, alguns elementos não têm acompanhamento de minúscula, mas quando há necessidade de uma segunda letra, ela ser minúscula, ajuda muito, porque não corre o risco de eu encontrar o elemento sódio e achar que são dois elementos diferentes porque os dois têm letra maiúscula. Esse risco a gente não corre. Tranquilo até aqui? Então, a importância de conhecer como que são representados os símbolos dos elementos é para isso. Porque quando tiver lá uma equação química ou a representação de uma substância composta, você já vai saber quantos elementos químicos estão ali e quantos átomos de cada elemento compõem aquela molécula. Essas são as informações fundamentais dentro da nossa ciência. Tranquilo, galera? Então vamos continuar na nossa aula. Então, galera, os símbolos, eles são uma linguagem internacional. O que nós temos na representação dos símbolos? Quando eles são letras que a gente precisa ter mais de uma na representação, a primeira sempre é maiúscula e a segunda ou terceira, se houver, são minúscula. Por que isso é importante? Porque quando eu for representar numa substância ou numa reação química duas letras maiúsculas, você vai olhar e dizer que são dois elementos químicos diferentes. Já quando nós temos a representação com uma letra maiúscula e outra minúscula, você vai observar que trata-se do mesmo elemento.
Então, esse tipo de comunicação, de linguagem, ela traz essas informações para vocês. Quando a gente vai trabalhar uma equação química, e aí você vai observar lá que tem uma substância onde as 3 letras são maiúsculas, você já vai com toda a certeza saber que trata-se de 3 elementos químicos diferentes, como por exemplo aqui o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Diferente quando se depara com a situação do Cl, né? Uma letra maiúscula e uma minúscula, o átomo, né? O elemento cloro. E detalhe, viu? Não venha com um maiúsculo desse jeito não e dizer, olha professora, esse aqui é o elemento sódio. Não, não é, tá gente? A representação, ela é padronizada. Então, se é esse N aqui maiúsculo, é esse que vai estar no caderninho de vocês também. Porque é uma linguagem, ela não pode ser alterada. E o que a gente tem aqui, né, com relação ao conceito de elemento químico, que a gente já falou em aulas anteriores? Por que eu tenho que representar com fidelidade os símbolos? Porque os elementos químicos, eles são diferentes uns dos outros. Cada elemento químico, ele vai ser um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Ou seja, que tem lá a mesma quantidade de prótons no seu núcleo. Isso quer dizer que a quantidade de prótons que o hidrogênio tem no núcleo dele é diferente da quantidade de prótons que o hélio vai ter no seu núcleo. Então, essa representação, esse símbolo, por exemplo, aqui, ó, o H, ele diz respeito somente ao elemento hidrogênio. Tem um número atômico, então todos os átomos de hidrogênio apresentam um próton no seu núcleo. O hélio é outro elemento químico, né? Olha o símbolo dele. O símbolo dele é o H maiúsculo e o E minúsculo. Isso aqui está representando um único elemento, que é o elemento hélio. Então, essa linguagem dos símbolos, a gente tem que ter atenção na escrita e na leitura. Mas como que isso surgiu? Quem foi que teve essa ideia de representar os elementos por símbolos? Bom, essas representações, elas surgiram há muito tempo, não igual o que nós temos hoje na tabela periódica, mas lá na alquimia já se usavam símbolos, né? Muitos envolvidos com misticismo, mas já era utilizado isso antes do século XVIII. Eles usavam símbolos que representavam os elementos, como por exemplo o fogo, para o fogo, e o Vênus aqui, né, o símbolo do gênero feminino, para o cobre. Só que o que acontecia? Aqui não era uma maneira muito simples e organizada, e com o passar do tempo, outros elementos foram surgindo. E aí a gente tem Lavoisier, né, o cara que é o pai da química moderna, que começou a criar a primeira lista organizada de elementos conhecidos, na época, com 33 elementos, com nomes baseados nas propriedades e também na origem da descoberta desse elemento. Só que aqui a gente ainda não tinha uma padronização simbólica universal. Depois dele nós temos Dalton. Dalton propôs um sistema de símbolos gráficos circulares, desenhando lá um a um para representar cada elemento. Então, por exemplo, quando ele ia representar o oxigênio, ele representava com um círculo com um ponto no centro. E ali era a representação do oxigênio. Só que isso aqui, gente, não era prático. Até então a gente tinha pouquíssimos elementos químicos. Com o passar dos anos, os elementos começaram a ser descobertos com o avanço da ciência. E aí o Jacob, lá em 1814, ele fez o marco da padronização. Ele criou um sistema moderno de símbolos químicos, com as letras maiúsculas e, se necessário, uma segunda letra
minúscula. E esses símbolos, eles eram baseados no nome do elemento em latim ou em grego. Então, a representação dos símbolos dos elementos químicos são baseados nessas duas línguas duas línguas, onde a gente tem às vezes alguns elementos que o símbolo não condiz com o início do seu nome, o símbolo, tá, gente? Aí a gente tem aqui, né, os símbolos dos elementos químicos, que na verdade é uma representação abreviada de um elemento, composta por uma ou duas letras e adotada internacionalmente. O que a gente tem? Esses símbolos, eles ajudam a gente a identificar os átomos, as fórmulas, as equações e hoje em dia nos ajudam a manipular a tabela periódica. Então a gente tem, por regra, sempre maiúscula na primeira letra, sempre minúscula na segunda ou na terceira. Muitos nomes são baseados no latim, no nome em latim dos elementos. O que isso incide? Por que a importância de duas letras? Quando a gente começa a representar elementos químicos pela letra inicial do seu nome, se a gente fosse usar só a primeira letra, a gente ia acabar caindo em uma situação bem complicada, que é quando nós temos mais de um elemento químico iniciando com a mesma letra. Então a gente tem o cálcio e o césio, né, com os seus nomes originais, todos os dois começando com a letra C. Como diferenciá-los? Aí vem a adoção da segunda letra, no caso, uma letra minúscula. Para o cálcio, a gente utiliza o Ca e para o césio, o Cs. E isso aqui nos ajuda a diferenciar, a gente não cair em uma situação de achar que é o mesmo elemento químico. Alguns nomes, eles não vão coincidir com os símbolos. Isso porque a gente tem a situação da origem do nome deles, né? Os símbolos, eles são universais, usados da mesma forma em qualquer país, o que torna a linguagem da química internacional. O que nós temos representados e por que é importante a gente saber sobre símbolos dos elementos químicos? Primeiro ponto é a gente conseguir distinguir moléculas de elemento químico. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu quero representar um átomo de hidrogênio, eu coloco ou um na frente ou apresento somente o H, certo? Se eu quero representar dois átomos de hidrogênio, eu obrigatoriamente na frente do símbolo tenho que colocar o número 2. E esse número 2 está me dizendo que eu tenho dois átomos de hidrogênio. O que é diferente quando eu vou representar uma molécula que apresenta dois átomos de hidrogênio. Então, olha só, isso aqui é realmente totalmente diferente disso aqui. Aqui nós temos moléculas, substância. Aqui nós temos átomo, elemento químico, e são diferentes. Aqui nós temos uma ligação formando uma molécula. Hidrogênio ligado a hidrogênio formando gás hidrogênio ou hidrogênio molecular. Aqui não, aqui nós temos dois átomos de hidrogênio. Esse 2 está apenas multiplicando a quantidade de átomos que nós temos. Então, é uma representação diferente. Por isso que nós temos a necessidade de representar símbolos e conseguir diferenciar eles das nossas fórmulas. Então, aqui, dois átomos, enquanto aqui nós temos uma molécula. Professora, mas a molécula não é formada por dois átomos? Sim, mas aqui eles estão ligados formando uma molécula, uma substância. Aqui eles estão isolados.
Cada um é um átomo isolado nessa situação. Então, essas representações, elas dizem muita coisa. A gente conseguir identificar e diferenciar substância, átomo, elemento químico, é a base do nosso primeiro ano. A gente saindo daqui, conseguindo fazer essas diferenciações, a gente já tem aí uma tendência de muito sucesso. Porque parece uma bobagem, mas ainda existe muitas pessoas que têm essa pequena confusão. Uai, mas não são dois átomos? Qual é a diferença daqueles dois átomos para a molécula? As ligações, as interações entre os átomos. Por isso que a gente usa para representar o elemento químico os símbolos. E para representar as nossas substâncias, as nossas moléculas, nós utilizamos os símbolos. Então, as fórmulas. Todas as vezes que a gente falar em fórmula química, normalmente nós estamos falando de átomos que estão ligados formando uma estrutura, formando uma molécula. Então, ali formando um composto. Então, nós temos ali mais de um átomo formando ligação, por isso que o nome é fórmula. Vamos conhecer um pouquinho das fórmulas químicas? Vamos lá no slide para a gente falar um pouco agora sobre a representação das moléculas das nossas substâncias. Então, todas as substâncias, elas sempre vão ser formadas por átomos. Independente se é substância simples ou se ela é composta. A diferença de uma para outra é que na substância simples, a gente tem que ela é formada por átomos de um único elemento químico. E um exemplo prático disso é essa daqui, ó. Ela é formada por dois átomos, mais dois átomos de hidrogênio. Significa dizer que ela é uma substância simples. Então, aqui, a substância simples ela é definida por esta forma, enquanto as compostas elas são formadas por dois ou mais átomos de elementos diferentes. As moléculas que são representadas pelas fórmulas, elas são as menores unidades que representam, ou melhor, que apresentam a composição característica de uma substância. Então, o que isso quer dizer, professora? Que quando a gente está falando, por exemplo, da substância água, a gente representa ela como H2O, porque isso aqui é uma molécula de água. E essa molécula de água, ela é a menor parte que representa e apresenta todas as características da substância água. Por isso que as substâncias elas são representadas pelas moléculas. Mas para eu ter a água, eu tenho que ter milhares de moléculas de H2O formando interações intermoleculares para eu ter a substância água como nós conhecemos. Então tá. Elas são formadas, as moléculas, pela união de dois ou mais átomos. Existem substâncias que não são formadas por moléculas. E aí a gente tem as substâncias iônicas e substâncias metálicas. Mas muito cuidado, porque não quer dizer que ela não seja formada por átomos diferentes. Quando nós estamos falando que elas não são formadas por moléculas, é porque essas substâncias nós chamamos de compostos. Normalmente existe uma atração pela diferença de carga ali da camada de valência desses compostos, que faz com que eles se mantenham atraídos um pelo outro, que é o que a gente chama de ligação iônica. O mesmo vai ocorrer semelhante com as ligações metálicas. Então, os compostos iônicos, a gente fala o composto NaCl. Normalmente a gente não fala molécula do NaCl, porque ali existe uma atração pela diferença de cargas, mas ele é formado por átomos como toda e qualquer substância. Tranquilo? Não vamos também, bagunçar aí a cabeça e as ideias e achar que é algo totalmente diferente. Não. É porque as substâncias moleculares, elas são substâncias que são formadas por ligações covalentes.
onde existe um compartilhamento de elétrons lá na sua camada de valência. Então, elas têm uma ligação de fato, enquanto os compostos iônicos, eles têm uma atração que faz com que, quando eles estejam em meio aquoso, liberem íons com muita facilidade. Tranquilo? Então vamos continuar para a gente ver um pouquinho mais sobre as fórmulas químicas. Vamos lá no slide. Então o que a gente vai ter? Que a fórmula nada mais é do que uma representação que vai informar para a gente a composição e a quantidade relativas de átomos de cada elemento em uma substância. Então é isso que as fórmulas vão trazer para a gente. Ela vai dizer a fórmula da substância água, a fórmula molecular da água, H2O. O que eu tenho de informação aqui? Vamos lá. A água, uma molécula da água é formada por 3 átomos. 3 átomos. O que mais que tem de informação? São átomos de 2 elementos químicos diferentes. Então, ela tem 2 elementos. Quais são os elementos? É o hidrogênio. Toma cuidado para não escrever em cima do SAM. É o hidrogênio e o oxigênio. O que mais que a gente tem de informação? São 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, quando a gente fala de fórmulas químicas, é a fórmula que vai te dar todas essas informações. Quais são os elementos químicos que compõem aquela substância? Qual a quantidade de átomos de cada um dos elementos? Isso tudo vai ser trago aqui nas fórmulas das substâncias. Então, por exemplo, aqui a gente tem a molécula do gás etano. Lá no terceiro ano nós vamos trabalhar bastante substâncias como essas, substâncias moleculares, formadas por carbono, então substâncias orgânicas. Quando a gente vai observar uma molécula do gás etano, o que eu tenho de informação? Que ela é formada por 2 átomos de carbono, tá aqui, 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Tá aqui os 6, 6 átomos de hidrogênio. A representação da molécula da água. O que nós temos de informação? Que ela é formada pela combinação entre 2 átomos de hidrogênio, olha o 2 aqui, e 1 átomo de oxigênio, o oxigênio aqui. Então, essas são as informações que nós temos a partir das fórmulas moleculares das substâncias. Na fórmula molecular, nós vamos representar o elemento que participa e a quantidade de átomos dele que está lá na nossa molécula. Por isso que ela vem abreviada dessa forma, né? Fórmula molecular. Se nós fôssemos trabalhar fórmula estrutural, aí seria o modo como os átomos estão ligados ali para formar a nossa molécula. Por exemplo, aqui do gás etano, são 2 carbonos, são 6 hidrogênios, 3 em cada átomo de carbono, seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui seria a representação da sua fórmula estrutural. Mas a gente trabalha muito com a simplificação que a gente obtém através da fórmula molecular. Aqui a gente tem alguns exemplos da representação das substâncias simples. Então, olha só, o que essa representação ela é importante? Porque ela vai te dizer qual é o elemento que forma a substância e quantos átomos desse elemento são necessários para que eu tenha a substância. Então, o gás hidrogênio é formada pelo hidrogênio. Quantos? 2 átomos. Então, ele é representado por H2. Gás nitrogênio, N2. Professor, é muito fácil. Toda vez que for uma substância simples, vai ser 2 átomos do mesmo elemento. Não, aí que você se engana.
O oxigênio, por exemplo, ele pode formar mais de um tipo de substância simples. Uma delas aqui é o gás oxigênio, O2, e o gás ozônio, que é o O3. Então, a quantidade pode variar. E é essa a importância da representação da fórmula. Para as substâncias compostas também. A fórmula vai te dizer quem são os átomos e a quantidade de vezes que ele vai estar presente na mesma molécula, no mesmo composto. Outro fator muito importante quando trata-se da fórmula molecular das substâncias. Quando nós estamos falando de uma equação química, sempre observe que normalmente pode aparecer um índice e um coeficiente. Então vamos lá, o que é o índice? O índice é um número que vai vir pequenininho, dizendo quantos átomos de cada elemento forma tal molécula. Enquanto o coeficiente vai dizer quantas moléculas eu tenho daquela substância. Então olha só a diferença. Quando eu tenho uma molécula de água, eu represento somente aqui, ó, H2O. O índice vai me dizer só o quantitativo de átomos que eu tenho. 2 hidrogênio, 1 oxigênio. Para representar 3 moléculas de água, eu já tenho que usar um coeficiente, que vai vir aqui na frente. Então, o coeficiente, ele te diz quantas moléculas você tem. E isso faz diferença. Então, aqui, ó, essa representação. Esse 2 grande aqui, digamos assim, ele é o coeficiente. Ele está dizendo que eu tenho 2 moléculas de água. Enquanto esse número pequeno aqui, 2, ele é o índice. Ele diz quantos átomos de hidrogênio eu tenho. Essa é a linguagem que a gente utiliza para comunicar dentro da ciência. E isso é muito útil quando a gente vai ter que montar uma equação química, né? Porque na equação química a gente vai representar o que ocorre em uma reação. E numa reação química, normalmente a gente não tem uma única substância reagindo. Às vezes, a gente tem várias substâncias e várias quantidades de moléculas daquelas substâncias. O que é uma equação, gente? É quando a gente representa os reagentes da reação e os produtos dessa reação. Então, a gente vai ter ali, quando nós temos mais de um reagente, nós representamos pela soma deles, e quando a gente tem mais de um produto, também representamos pela soma. Ao se apresentar uma equação química, deve-se mostrar sempre o estado de agregação de cada substância, sólido, líquido, gasoso, e a gente tem que ficar atento, pois alguns símbolos são utilizados na equação para determinar ações que vão ocorrer. Por exemplo, quando a gente tem mais de um elemento de um dos lados da equação, nós temos que representar ali com o mais, somando. A seta, ela sempre vai indicar o sentido em que os produtos estão sendo formados. Então, os reagentes sempre vêm antes da seta e os produtos após a seta. Quando há presença de catalisadores ou aquecimento, nós também representamos na equação química. Normalmente, em cima da seta, vai vir para aquecimento um delta, né? Parece um triângulo. Quando há formação de sólido, né? Um sólido que precipita, a gente tem uma setinha para baixo. Quando a reação é reversível, nós temos uma seta dupla. O produto foi formado e ele se decompõe em forma de novo reagente. Quando a reação ocorre na presença de luz, a gente também tem a representação. Quando é no estado gasoso, também tem a representação, né? O G ali de gasoso. Estado sólido, aqui quando é o estado vapor. E quando o elemento está no estado líquido. E aí nós temos a situação de quando um sólido, ele é diluído em água, ele é dissolvido, que é o meio aquoso, é o aquê que vocês veem lá às vezes entre parênteses. Isso aqui é em meio aquoso. Então olha só exemplos de equação.
Aqui a gente tem um carbono sólido, normalmente carbono grafite, reagindo com o oxigênio gasoso, formando dióxido de carbono gasoso. Então, uma molécula de carbono reage com uma molécula de gás oxigênio para formar uma molécula de gás carbono. Os níveis de estudo que a química trabalha são os níveis macroscópicos e os microscópicos, e todos os dois envolvem a simbologia. Então, no nível macroscópico, o que nós temos? A gente olha aqui o copo com água e a gente sabe que dentro tem água, você está vendo a substância. Já quando a gente trabalha o nível microscópico, eu tenho que assimilar que aqui é uma substância composta por várias moléculas de H2O. E isso tem a questão da simbologia, né? O símbolo, né? Que vai estar representando as moléculas da água. Então, essa linguagem que a química trabalha é para a gente poder ter uma visualização, às vezes até mental, das substâncias que compõem a matéria. Por isso que nós não conseguimos fugir desse triângulo aqui, né, de ver a substância, no caso o exemplo da água, seja num copo, seja numa caixa d'água, no rio, e saber que lá eu estou tendo ali diversas moléculas H2O interagindo uma com a outra para formar a minha substância. E é aí que entra a importância de conhecer os símbolos dos elementos químicos que vão estar se unindo ali para montar a nossa molécula. Lembrando que sempre que nós falamos sobre equações químicas, fórmulas químicas e ainda os símbolos dos elementos químicos, são as representações que nós conseguimos elaborar, montar, para compreender melhor os processos dos fenômenos que cercam a gente, que cerca cada um de nós no nosso planeta. Então, galerinha, essa linguagem ela é fundamental. Se você consegue identificar que na representação da molécula de uma substância, eu estou mostrando o elemento que compõe ela, né, o elemento químico, e estou mostrando a quantidade de átomos desses elementos, e você consegue fazer essa leitura, você já tem ali a base do que nós chamamos de linguagem científica. Vamos praticar? Vamos aqui no nosso aprender fazendo. O que diz esse aprender fazendo? Fala o seguinte: ao observar a tabela periódica, um estudante se perguntou por que o símbolo do ouro é AU, a letra A maiúscula e o U minúsculo. E o símbolo do sódio é Na, já que esses nomes não começam com essas letras, ou seja, o símbolo desses elementos, as letras não começam com a letra dos nomes deles. E aí ele pergunta aqui, ó, essa padronização ocorre por quê? 2 pontos. Na letra A, fala: os símbolos são escolhidos pelos professores de cada país. Já pensou se eu pudesse chegar aqui na nossa aula e escolher o símbolo que eu ia utilizar para representar o elemento químico? Não, aí ia ficar uma linguagem muito bagunçada, né? Cada país com seu símbolo. Não é essa a resposta. Na letra B fala: alguns elementos foram descobertos recentemente, por isso mantiveram nomes aleatórios. Vocês acham que essa nomenclatura ela é feita aleatoriamente? Vamos sortear um nome para dizer qual é o nome do elemento que nós descobrimos. Não é assim que funciona. Na letra C diz: a origem de muitos símbolos está nos nomes em latim dos elementos. Não só em latim, também os nomes gregos deles. Também aqui eu acho que a letra C, ó, corretíssima. Vamos ver a D. Os símbolos são criados
a partir das iniciais dos nomes comerciais dos elementos. Imagine a gente descobrindo um elemento químico hoje e já ter o nome comercial dele para dar o nome do símbolo a partir do comercial. Não é assim que funciona. Letra E. A escolha dos símbolos segue a tradução do inglês para o português. Também não. Os símbolos, eles têm uma linguagem universal que é igual em todo o mundo. Então, a alternativa correta para esta questão é a letra C. Os elementos ouro e o sódio, eles têm os seus símbolos derivados dos seus nomes no latim, conforme o sistema proposto por Berzelius, né? Lá no século XIX. O nosso outro Aprender Fazendo traz o seguinte: ao analisar a fórmula H2O, um aluno concluiu que a substância era composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso mostra que a fórmula representa a composição da molécula. Com base nesse conceito, a fórmula química é importante porque aí a gente tem, porque ela informa o número de elétrons de cada átomo? Não. Porque ela mostra o tipo de ligação que existe entre os átomos? Também não. Porque ela representa visualmente o formato da molécula? Também não, galerinha. Ela indica os átomos presentes e suas proporções na substância? Sim. Quando ele está falando em proporção, ele está dizendo quantos átomos cada elemento tem ali na composição da molécula. E a letra E fala que a fórmula química descreve o estado físico dos elementos na molécula. Apesar da gente ter falado sobre isso na aula, não é isso que ela está mostrando. O estado físico é representado pela equação química. As nossas fórmulas químicas, elas indicam os átomos e as suas proporções nas substâncias. Galerinha, agora nós vamos lá para a nossa revisão e depois para a atividade de sala. Então a gente volta já já.